Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz, com os raios do alvorecer. Mensagem 39. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Vez por outra, não só é importante, mas até urgente voltar a lembrar que orar significa primeiramente silenciar e ouvir. Quando Paulo escreveu na carta aos Romanos, esplendor da sua maturidade teológica, que nós não sabemos orar como convém, ele sabia muito bem o que estava dizendo. Com certeza presenciou distorções acerca do espírito da oração cristã entre os cristãos do seu tempo. E quando distorcemos o sentido da oração, ela simplesmente se torna inócua, vazia. O fariseu da parábola sobre a oração, contada por Jesus, é um exemplo disso. Só ele falou, ainda fez uma autoexaltação e, para completar, denegriu a imagem do publicano. Paulo escreveu estas palavras para orientar a vida de oração de uma grande igreja que ele ainda não conhecia. Fez isso como experiente apóstolo, profundo pensador, mas também carregando consigo toda a sua notável bagagem de ex-rabino exemplar. Portanto, conhecedor das mais profundas e ricas tradições espirituais de Israel. E afirmou isso na carta porque viu nas igrejas, de um modo geral, essa dificuldade que distorcia o fundamento da oração ao Senhor. Entretanto, antes de Paulo, Jesus já havia detectado isso no comportamento dos doutores da lei, aqueles que deviam ensinar o povo a orar corretamente, mas não conseguiam porque não passavam de falastrões, mestres, sim, mas, segundo Jesus, das vãs repetições, quando faziam suas orações. Não podemos orar a partir de nós mesmos porque vamos contaminar a oração com nosso palavreado que expressa o domínio do nosso eu sobre nós. O maior despreparo para orarmos a Deus é começar falando. Como iniciar a oração corretamente? Primeiro passo, silenciar. Essa é uma tradição que a igreja evangélica não só não conhece, como não considera. Em nenhuma livraria evangélica se encontra qualquer livro escrito por algum autor evangélico sobre o silêncio. Já os católicos preservam essa bela e necessária tradição. Nosso mundo é o mais barulhento de toda a história da humanidade. E o barulho contamina também a oração, se não fazemos o preâmbulo com o silêncio. Também o silêncio interior. Segundo passo, ouvir. A relação do povo da Bíblia com Deus começa com o verbo ouvir. Quando silenciamos para ouvir a Deus em primeiro lugar, as coisas se organizam a partir dele. Como não sabemos orar como convém, o Espírito faz isso por nós em nossas dificuldades e necessidades. E quando em nosso sofrimento a dor é insuportável, ele geme por nós e faz da nossa oração a verdade das nossas dores colocadas diante do Pai. Fale, Senhor, porque o seu servo o ouve. Essa frase, dita pelo jovem Samuel, precisa ser o nosso segundo passo. Senão, o terceiro fica comprometido.
Terceiro passo: falar. Abrirmos o nosso coração e sermos sinceros para com Deus através do que iremos lhe dizer. Depois do tempo de silenciar e escutar, chega a vez de falarmos com Deus. E então nossa fala será diferente. Não estará contaminada por nossos subterfúgios, nossas frases convencionais como perdoa a multidão dos nossos pecados. Talvez a primeira e quem sabe a única palavra na oração, em algumas oportunidades, possa ser a que o publicano dirigiu a Deus após ter sua imagem sido denegrida pelo arrogante e prepotente fariseu. Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Esta é uma bela oração. É uma das mais belas que encontramos no Novo Testamento. E às vezes só precisamos dizer isso. Quem sabe, Deus só quer ouvir exatamente isso. Amém. Igreja Batista Betel.